não vou me demorar, certeza. Sei. Quem falou ser slide? Quem precisa de uma mensagem no slide? Então, assim, gente, semana passada sobre o que nós ministramos, vocês lembram? Posicionados em Cristo, amém? Nós lemos Colossenses 3:1, onde a palavra de Deus diz que quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele e agora nós estamos assentados, né, com Ele nas regiões celestiais. E eu quero continuar essa palavra hoje, posicionados em Cristo de uma forma diferente, tá bom? Tá bom? Então, se você está anotando, coloca posicionados em Cristo 2 aí, cara. O retorno. Quem achou Gálatas 4? Diz assim, ó. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, né? Em outras versões está curadores, até o tempo determinado pelo seu pai. Amém? O começo do texto, né, na minha Bíblia aqui diz assim, ó, digo porém. Tem alguma outra versão? Não mais escravos, não mais filhos. Isso. Alguma outra? Juro pois. Vírgula. Isso. Por que está escrito dessa forma? Na minha versão, digo porém. Né? Digo porém, porque antes ele disse algo. Amém? Nós aprendemos isso na escola VEB, né? O que ele disse antes? Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Volta lá um pouquinho. E diz assim, ó. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Amém? Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre isso. Amém? Sobre nós sermos herdeiros daquilo que Cristo já conquistou por nós. Sobre aquilo que Ele já conquistou na cruz por nós. E a primeira coisa que eu coloquei aqui é que nós precisamos entender a nossa posição em Cristo para que possamos prosseguir, né? Sem retrocesso, e que possamos desfrutar daquilo que realmente Deus tem como benefício, aquilo que Ele garantiu na cruz por nós. E toda posição, cara, ela vai te proporcionar duas coisas. Amém? Fala comigo assim, duas coisas. Obrigações e direitos. Todos nós temos as nossas obrigações e temos os nossos direitos. Mas nós só temos as nossas obrigações e os nossos direitos quando nós somos maduros. Porque uma criança, ela não tem obrigação de nada. Ela até pode ter direito, mas ela não tem obrigação. E, por exemplo, quando uma criança, né, precisa de um tênis, o que o pai vai fazer? Vai lá e vai dar o tênis para ela. É direito da criança? Sim ou não? Ela não tem obrigação de trabalhar para comprar um tênis, ela não tem obrigação de lavar uma louça, não tem obrigação de limpar o quarto. Conforme ela vai crescendo, vai amadurecendo, vai se desenvolvendo, os pais vão ensinando a ela que ela precisa crescer, que ela precisa amadurecer, para assumir então as suas obrigações. Amém? E a obrigação, eu coloquei aqui, ó, que os direitos são aquilo que conquistamos por seguir as nossas obrigações. Eu vou repetir essa frase. Os direitos que nós temos, que nós adquirimos, né, são aquilo que conquistamos por seguir as nossas obrigações. Ou seja, se você segue a sua obrigação, quando você é maduro, automaticamente essa obrigação que você executou vai te levar a você conquistar um direito. Amém? Agora, se eu não executo a minha obrigação, eu nunca vou poder exigir os meus direitos. O que a gente fala sempre, né? Se você não der respeito às outras pessoas, você não pode cobrar respeito das pessoas. E isso é uma lei, cara, que para Deus também serve. Porque muitas vezes o problema dos crentes é que eles querem cobrar algo de Deus, sendo que eles não cumpriram as suas obrigações. E no casamento, quem é casado aqui? É a mesma coisa. Você tem os seus direitos e as suas. Você tem a obrigação de amar o seu cônjuge. E automaticamente você tem o direito de ser amado por ela. Amém? E com Deus é a mesma coisa, cara. O problema é que às vezes a gente só quer dar e cobrar os direitos de Deus. Deus, eu quero receber isso, Deus, eu quero receber aquilo. Deus, o Senhor tem uma promessa na minha vida. Tem aquele livro que fala, né, que eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Sim ou não? O problema, nosso irmão Ana Azevedo.
O problema é que muitas pessoas cantam e assim, sem entender o começo dele. Que fala que se atentamente ouvir a voz de Deus, os mandamentos, e eles eu obedecer. Fala comigo assim, obrigações. Deveres. Eu preciso entender os meus deveres, as minhas obrigações, para que então o Senhor me leve a receber aquilo que é por direito. Agora, se a gente quiser fazer ao contrário, querer cobrar os direitos antes das obrigações, nós estamos dizendo para Deus que nós somos pessoas imaturas, crianças. E o texto que nós lemos, Thiago, fala que o herdeiro, enquanto o herdeiro é menor de idade, o que ele está falando? Não está falando, né, o herdeiro é pequenininho. Não, está falando de maturidade. Quem é menor de idade, quem é pequenininho, amém? Quem é criança é imaturo. Enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo. Ou seja, a mesma coisa que um escravo. Embora seja dono de tudo, cara. Cara, e quando nós olhamos para a igreja, nós vemos um monte de gente que é dona de tudo, mas ainda é escravo. Tem tudo. Deus já conquistou tudo para ele na cruz, amém? Deus já fez tudo o que tinha que fazer, mas ainda ele continua se comportando como criança, como menino, como menor de idade. E isso, amém, faz com que ele se compare, com que ele chegue à mesma estatura de um escravo, de um servo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos de ser escravo, ser servo. Amém? Então, a falha nas obrigações, como eu falei, nos impede de desfrutar dos nossos direitos. Amém? Se nós falhamos nas nossas obrigações, nós vamos também padecer, cara, em conquistar aquilo que é por direito nosso. Se você é um empregado e você não trabalha, você não cumpre com as suas obrigações, vai chegar no final do mês e você vai lá na conta, lá no banco, você, né, talvez você não receba o pagamento, talvez o seu pagamento esteja em menor quantidade. Sim ou não? Se eu não vou trabalhar, se eu não cumpro com as minhas obrigações, amém? E a mesma coisa é com Deus. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que já é de direito nosso, né? Porque nós não cumprimos com as nossas obrigações. E o grande problema dos cristãos de hoje, como eu falei, né, é que não têm cumprido com os seus deveres e por isso não podem desfrutar dos seus direitos. Uma coisa que eu vi nesses dias, cara, que nós precisamos entender é que a graça não é a ausência de trabalho, amém? Fala comigo assim, a graça não é a ausência de trabalho. Não é a ausência de trabalho. Existem pessoas que interpretam a graça de uma forma errônea. Porque a graça, amém, não é o contrário de esforço. A graça é o contrário de mérito. Você não tem mérito nenhum para alcançar a graça de Deus. Cara, nós não fizemos nada para alcançar a graça. Nós aprendemos com o apóstolo que ele usou de misericórdia para nós. Amém? O que a misericórdia faz? A misericórdia nos atrai a Ele. Amém? A misericórdia nos atrai a Ele. E quando Ele nos atraiu a Ele, então Ele derrama a sua graça. Amém? O problema é que todas as vezes nós nos distanciamos de Deus. Então Deus toda hora tem que estar agindo com misericórdia para nos atrair a Ele, nos atrair a essa graça. E, cara, só que tem pessoas que elas pensam assim, agora Deus já me deu a graça, eu tenho, né, não me custou nada, que maravilha, não preciso fazer nada, né, cara? E cruzam os braços e pensam que não precisam trabalhar. Pensam que não precisam fazer nada para Deus. Pensam que não precisam orar, que não precisa buscar, que não precisa ler a palavra, que não precisa se abastecer, que não precisam buscar, que não precisam fazer nada. Mas a graça, amém? Não é para vagabundo. Fala assim, graça não é para vagabundo. Depois você corta essa parte, tá? Você corta essa parte. Coloquei aqui que a graça não é a ausência de trabalho. Graça não é para os preguiçosos. Por isso que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que usam de esforço se apoderam dele. Cara, se você não se esforçar, se você não a cada dia se esforçar, cara, para que você tenha mais de Deus, para que você possa manifestar essa vida, para que você possa fazer aquilo que Ele quer na sua vida, você não entendeu nada do que é graça. Graça não é para você cruzar os braços e ver a dana passar. Não é para você falar, agora Deus, eu não vou trabalhar, mas Deus vai me dar uma provisão na minha casa. Amém?
Fala comigo assim, graça. Graça. Eu preciso entender a graça. Olha só, quando você era criança, como eu falei, você não tinha obrigações nem deveres, porque os direitos lhe eram garantidos, já que você não tinha maturidade para cumprir os deveres. E quem pede algo para Deus sem antes cumprir os seus deveres, está declarando que ele é um imaturo. Por isso que existem tantos lugares, tantas pessoas que fazem campanhas para conquistar aquilo que já são delas. Você já fez campanha alguma vez para você poder abrir a sua geladeira e pegar um Danone lá? Hã? Já pensou, Thiago? Na sua casa tem uma picanha. O Thiago fica 3 dias orando para Deus trazer uma picanha na geladeira, sendo que ele já tem a picanha lá. Muitas vezes nós, como cristãos, cara, estamos orando para Deus nos dar aquilo que já está dentro de nós. Mas quando nós crescemos, começamos a entender os deveres e as obrigações. Então nós começamos a perceber que os direitos não vêm enquanto não cumprimos as nossas obrigações. Sim ou não? Você não consegue passar de ano, cara, se você não estudar. A não ser que você faça igual alguém faça, né? Alguma hora que tá. O time não consegue ser campeão se ele não trabalhar para aquilo, se ele não treinar para aquilo, se ele não ganhar o jogo. Um lutador não vence uma luta, uma batalha, se ele não treinar, se ele não for bem na luta, se ele não estiver atento e concentrado. Amém? Porque existem os deveres e existem as obrigações. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João 15. Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 15, versículo 14 e 15. Quem achou? Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amém? Esse texto é bem conhecido. Eu quero falar alguns pontos aqui sobre isso que eu entendi nessa palavra. Amém? Quero que você, se você estiver anotando, anote. Se você não estiver anotando, Deus tenha misericórdia do seu. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, ó. O servo trabalha apenas... Fala comigo assim, o servo trabalha apenas para os seus próprios benefícios. O servo, cara, ele trabalha apenas para os seus próprios benefícios. E Deus não pode contar simplesmente com pessoas que são servas. Deus, ele precisa que nós saímos da servidão e passemos a ser amigos, passemos a ser filhos, passemos a nos comprometer com a obra, com a casa dele, com aquilo que ele tem. E o seu único interesse, o único interesse do servo, cara, são as suas próprias coisas. Ele trabalha para o seu bem-estar, ele trabalha para sobreviver, ele trabalha para manter a sua casa, as suas coisas. O servo, ele trabalha para o seu próprio objetivo. E eu coloquei aqui que a agenda do escravo é somente para o seu tempo, para os seus projetos, para os seus lugares, para os seus destinos. A agenda do servo, cara, é somente para aquilo que ele quer fazer. E quantos servos nós não temos na igreja, sim ou não? Quanta gente não tem servindo, cara? E eu quero que você entenda que não há mal em você servir. Todos nós estamos servindo. Eu estou aqui servindo. Você está aqui servindo. Quem cantou aqui hoje estava servindo. O problema é você ter a mentalidade de escravo. A mentalidade de escravo te limita a você apenas ser um servo e não conhecedor e não amigo de Deus. E não amigo daquilo que Ele tem. Porque se eu venho para a igreja, cara, somente pensando que eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que pregar. E eu venho para a igreja porque eu tenho que pregar. O Renan vem na igreja porque tem que fazer a abertura. Mas o Renan não ora em casa, o Kleber não ora em casa, o Kleber não busca, o Renan não busca. Não conhece a vontade do Pai.
ainda tem mentalidade de escravo. Ainda tem mentalidade de alguém que só quer fazer e fazer. Quantos ministérios de louvor, e eu que sou filho de pastor, vi muito isso, cara. Você marcava um ensaio, cara, você via nítido, na hora do ensaio, os caras estavam pensando no jogo de futebol, pensando em acabar o ensaio logo, que queria jogar bola, queria ir pro fervo, queria fazer determinada coisa. Porque ainda que eles estivessem servindo, a sua mentalidade era uma mentalidade de servo, uma mentalidade de escravo. Amém? E a Bíblia diz que Deus, ele nos, através do sacrifício, ele nos tornou livres. Livres para servir a Ele. Olha só, abra sua Bíblia lá, cara, esse texto aqui eu achei muito interessante. Lucas 15, 29. Quem é filho de Deus aqui? Amém. Amém? De novo, quem é filho de Deus aqui? Amém. Sabe qual que é a diferença entre o trabalhador, o servo e o filho? É que o servo trabalha para receber. Amém? O filho, ele já sabe o que tem. A diferença entre o trabalhador e o filho é a compensação. É que você sempre tem que estar compensando, certo? Sim ou não? Alguém já contratou alguém para pintar sua casa aí? Você chamou ele e falou, cara, é o seguinte, cara, preciso pintar essa parede para mim, essa sala para mim. Mas é o seguinte, cara, eu não tenho como te pagar. O que ele fez? Obrigado. Vai procurar outro. Né? Porque o servo trabalha pela compensação. O servo é assim, cara. Se ele der uma oferta e Deus não recompensar ele, ele nunca mais. Se ele dizima, ele passa uma dificuldade, ele acha que ele não precisa mais dar, porque a mentalidade dele é uma mentalidade de servo. Escravo. Mas olha só esse texto, cara. Quando eu li, eu falei, meu Deus, Jesus. E todo mundo aqui conhece a história, essa parábola do filho pródigo? Como que é a parábola do filho pródigo? O filho mais novo, coloca no seu coração o objetivo de sair de casa, de pegar a sua herança, a sua parte da herança e sair de casa. Ele chega para o pai libera o dinheiro, ele vai para as aventuras que ele queria. Ele diz que ele gasta tudo que ele tinha com bagunça, com fervo, com seus amigos, e quando ele não tinha mais nada, ele volta para a sua casa arrependido. Porque ele entendeu e lembrou que na casa do seu pai até os servos comiam melhor do que eles estavam comendo. Até aí tudo bem, amém? O problema, fala comigo assim, o problema era o irmão do filho pródigo. Porque o irmão do filho pródigo, quando ficou sabendo que o filho pródigo chegou em casa, o seu pai foi receber ele com os braços abertos, né? Daí toda aquela história que o filho pródigo fala, né? Eu me peguei contra ti, né? Pode me tratar como um dos seus servos e tal. E a Bíblia diz que o pai vai lá e manda preparar um melhor banquete, dá um banho nele, coloca as vestes nele, coloca um anel, amém? No dedo dele novamente. O rei estabelece a posição que ele tinha, amém? E muita gente está vivendo na posição errada hoje. Ele foi restabelecido a posição que ele tinha. Só que o problema é que quando estavam na festa, a Bíblia diz que o irmão dele ficou injuriado. E esse texto que nós vamos ler agora representa bem o que é você ter uma mentalidade de escravo. Amém? Vamos ler lá comigo? Lucas 15, 29. Diz assim, ó. Quando ele encontrou, o seu pai foi falar com ele, com o irmão do filho pródigo. E nesse texto diz assim, ó. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. Fala comigo assim, todos esses anos. Ele trabalhou como escravo. Ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Sabe qual era o problema, cara, do irmão do filho pródigo? É que ele trabalhava, o entendimento do trabalho que ele tinha, é que ele trabalhava como escravo. O pensamento dele era o pensamento de um servo, de um escravo. Trabalha pela compensação. Quem trabalha pela compensação é porque não entende aquilo que já tem. Cara, você já tem. Amém? Deus já conquistou, e Jesus já conquistou na cruz tudo aquilo que você precisa.
E eu coloquei aqui que o problema não é você trabalhar, você fazer. Cara, você pode fazer muitas coisas, você pode fazer muitas coisas para Deus. Você pode ser um cantor, um pregador, um missionário, você pode ser tudo, cara. Você pode conquistar no mundo espiritual os dons espirituais. O problema é você ter uma mentalidade de escravo. Se você tem uma mentalidade de escravo, você sempre vai estar fazendo as coisas esperando algo. Aí você caiu do amor que o Renan liberou no começo. Porque o amor é algo incondicional. O amor é amar outra pessoa sem esperar nada. Por que nós estamos aqui? Como foi falado ontem, porque nós estamos aqui por amor. Por que nós servimos a Deus? Porque nós servimos por amor. O servo não serve por amor. O servo serve pela compensação. Ele serve porque ele precisa daquilo. E uma pessoa que tem a mentalidade, essa mentalidade de servo, cara, ela sempre desanima quando as coisas não saem como ela quer. Sim ou não? Ah, e eu acho que essa palavra aí não era essa palavra para ser mostrada. Eu acho que, não, o hino que eles cantaram no começo, não, se fosse eu ia cantar outra coisa. Pensamento de escravo, pensamento de servo. E eu coloquei isso como exemplo na igreja, dentro da igreja, que acontece às vezes muito isso, graças a Deus que aqui não acontece, né? Isso aqui né? Não acontece aqui, isso em outros ministérios. Mas quando a pessoa tem essa mentalidade, ela desanima, cara, quando o pastor não reconhece ela. Nossa, veja bem, hoje, né? Fiz tudo certinho, cara. Hoje eu não errei nada, o pastor nem para me dar um abraço, um agradecimento. Hoje eu fiz todo o meu serviço, meu líder na empresa nem me agradeceu. Talvez você esteja com mentalidade escrava, pensando e trabalhando pela compensação. Amém? Alguém que tem essa mentalidade escrava, cara, desanima quando os irmãos são abençoados ou honrados e ela não foi. Foi o que aconteceu com o irmão filho pródigo. Quando ele viu que o seu irmão tinha sido restabelecida a posição, amém? Restituída a posição dele de irmão, de filho, de alguém da casa. Em vez dele se alegrar, ele ficou entristecido. Em vez dele celebrar, ele ficou desanimado. Em vez dele celebrar, ele foi lá cobrar o seu pai, porque ele tinha mentalidade de escravo. Amém? Cara, enquanto eu vou falando, acho que vocês vão pensando aí, tá? Mas nós vamos orar no final, tá? E nós somos pecadores. Mas através de Cristo nós somos santos, justificados, alinhados, amém? E eu coloquei, cara, aqui, sabe, eu como pastor, assim, a minha maior alegria é quando vocês são abençoados. Quando vocês vêm e contam uma notícia boa para mim, eu fico, meu Deus, cara, aquela beleza. Pastor, conseguiu emprego, pastor, conseguiu dinheiro, pastor, meu casamento está bom, pastor, eu consegui alinhar isso, pastor, eu consegui algo. O nosso coração precisa se alegrar. Amém? Sabe qual que é? Sabe como você vai conseguir entender se você ainda é filho ou se você é servo? Quando você ouve notícias boas a respeito das outras pessoas, isso conforta o coração, te alegra. Se você ainda se entristece por aquilo que acontece de bom com o seu irmão, porque você ainda tem mentalidade escrava, você trabalha como um escravo. Quando eu entendi isso, veio como uma bomba dentro de mim. Olha para quem dá essa palavra e fala assim: eu preciso celebrar as suas vitórias. Eu preciso celebrar as suas vitórias. Porque as suas vitórias são as minhas vitórias. São as minhas vitórias. Amém? Quanto acredita nisso? Amém? Amém. Glória a Deus. Já falei para vocês algumas vezes, cara, eu quero que vocês sejam tudo empresário. Eu não posso ser um pastor que ore, cara, para que empresários venham para a nossa igreja. Eu tenho que orar para que aqui se levantem os empresários. Amém. Empresários que investam no reino, amém? Empresários que investam na obra. Empresários que quando eu chegar, eu falei, gente, é o seguinte, agora acabou a brincadeira, nós precisamos ir lá para a Venezuela, para a África. Eu preciso de pessoas que falam, pastor, eu tenho dinheiro, eu vou investir nesse ministério. Nós vamos lá.
Talvez não vá fisicamente, mas vai espiritualmente. Através de uma oferta, através de um recurso. Amém? Então nós precisamos aprender a celebrar as vitórias uns dos outros, cara. A pior coisa que tem é quando você encontra uma bênção. Esses dias lá na empresa, eu fui anunciar uma promoção de uma encarregada, que por sinal fui eu junto com o meu gerente, que batalhamos para que ela fosse promovida. Cara, e os liderados dela não celebraram a vitória. Cara, aquilo me deixou tão triste, tão sabe, aborrecido. Depois eu falei com o meu chefe, cara, que é chato isso, né? Como é chato. Como é chato, cara, a gente não conseguir celebrar a vitória dos filhos, sim ou não? Quando tá dando tudo errado pro irmão, nossa, a gente fica feliz, né? Nossa, cara, ainda bem que ela ainda tá por baixo de mim. Diga amém. Amém. Eu que responder. Fala comigo assim, a bênção de Deus está aqui dentro de mim. Eu só preciso esperar o tempo que eu preciso manifestar. Amém? Cara, está tudo aqui dentro de nós. Se Deus te chamou para ser empresário, você já é um empresário. Amém? Só tem que esperar o tempo de Deus, se alinhar ao tempo de Deus para que um dia isso seja manifesto. Se Deus te chamou, cara, para as nações, você já é um cara das nações, já é uma mulher das nações. Isso só precisa ser esperado o tempo disso se manifestar. Amém? Jesus já era o Cristo desde criancinha. Sim ou não? Sim. Ou você vai ver Jesus... Não, quando Jesus era criancinha na Bíblia, né? Mas Jesus era criancinha e ele era, meu Deus, era Cristo. Alguém já viu isso na Bíblia? Essa parte vai te dar. E Jesus estava jogando bolinha de gude. Jesus respondeu às suas mães. Ele disse que com 12 anos, cara, eles já estavam sempre ensinando os mestres. Jesus não esperou ele chegar nos 30 para começar o seu ministério. A Bíblia diz que nos 30 ele começou o seu ministério. Seu ministério já começou a vida inteira. Quando ele estava no ventre da sua mãe, cara. A Bíblia diz que quando chegou a mãe, Isabel, né? Do lado de Maria, a barriga já começou para lá e para cá, filho. O poder de Deus já estava ali já. Dentro da barriga já estavam cantando hino, já estavam celebrando. E às vezes nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus ou não acreditamos naquilo que está dentro de nós. Amém? Então, cara, a bênção já está dentro de nós. Outro ponto, anotando assim, fala comigo assim, o Pai, que é o nosso Senhor, investirá tudo nos seus filhos. Se você tivesse lá um filho e um servo, em qual deles você investiria? Tempo, dinheiro e tudo para que ele se desenvolvesse. E quem? Filho. Por isso que nós precisamos sair da posição de servo. Amém? Nós vamos investir, claro, cara, tudo no filho. Porque o servo, fala comigo assim, o servo é passageiro. É substituto. Quantos aqui tem emprego, né? Graças a Deus. Amém. Você está lá na sua empresa, cara, mas um dia você vai sair de lá. Ou você vai se aposentar e vai sair. Porque a empresa continua. O servo, amém? Ele é passageiro, ele é substituível. Os filhos não. Os filhos ficam. Ele pode sair de casa, mas ele continua sendo filho. E o filho continua sendo filho a vida inteira. O filho precisa aprender. Coloquei aqui o que é fidelidade. Amém? Fala comigo assim, filho precisa entender fidelidade. Por isso que nós precisamos sair da posição, cara, de servos. Só que tem muita gente que ainda ela passa um período na igreja e ela sai. Porque ainda ela não entendeu que ela é filha. Quando nós entendemos que nós somos filhos, cara. E eu não estou falando de uma estrutura, tá? Igreja não é uma estrutura. Igreja somos cada um de nós, são pessoas. Precisamos entender, cara, que nós somos igreja. Nós somos chamados para executar a vontade dele. E a terceira e última, agora é verdade.
Repetir? A posição de servo. A posição de servo. Me leva. Me leva. A ter um Deus imaginário. A ter um Deus imaginário. Alguém conhece a parábola dos talentos aqui? Conhece? Como é a parábola dos talentos? A Bíblia diz que o Senhor chamou 3 pessoas, 3 servos, sim ou não? Sim. E para cada um deles entregou uma medida de talento. Para o primeiro entregou quantos? 5. Para o segundo? 2. E para o terceiro? 1. Sabe por que ele entregou uma? Para aquele servo? Porque aquele era o servo que tinha mais mentalidade de servo. A Bíblia diz que os outros, depois ele vai viajar, sim ou não? Ele volta depois de um período, e quando ele vai fazer o acerto com os seus servos, a Bíblia diz que os 2 primeiros se deram bem. Porque o primeiro multiplicou 5 em 10, e o segundo multiplicou 2 em 4. Só que o problema estava no terceiro, que tinha mais mentalidade de servo. Porque a Bíblia diz que ele escondeu o talento. Só que quando o seu Senhor chama ele e fala, por que você escondeu esse talento? O que ele responde? O Senhor é um Deus. Porque eu sei. Olha onde Porque eu sei que meu Senhor é um Senhor severo, duro. Fala comigo assim, severo, duro. Deus imaginário. Quem tem mentalidade de servo não compreende a totalidade de quem Deus é. Cria dentro de si um Deus imaginário. Sabe por que eu não vou fazer algo desse? Porque Deus é muito mal. Sabe por que eu não vou fazer a vontade de Deus? Porque as pessoas são traídas. Sabe por que eu não vou amar as pessoas? Porque as pessoas não me amam. Ainda acredita e criou dentro de si um Deus imaginário. Em coração e mentalidade de servo. Amém? Então, a posição de servo, ele nos leva a criar um Deus imaginário. Como eu falei, a parábola dos talentos. O que enterrou o talento tinha uma visão errada de quem Deus era. Qual a visão que você tem de Deus acerca de você? O que você pensa que Deus pensa acerca de você? Será que você pensa que Deus quer te prejudicar? Ou se você acha que Deus quer que você passe por... Tem gente que fala assim, cara, acho que Deus, ele deixou todas as lutas que era para a igreja sofrer só para mim também. Não é possível, o irmão Renan tá dando tudo certo, o Gabriel. Mas para mim, cara, tem uma visão, um pensamento errôneo daquilo que Deus está fazendo. Amém? Amém. Mas nós nessa noite vamos sair dessa visão de servo, sim ou não? Amém. Vamos abandonar, cara, essa servidão. Agora leia comigo lá de novo o texto que está em João 15. E bom. Chave? João 15, 14 diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Sabe a grande característica, a diferença entre o servo e o amigo? É que o servo e o amigo têm intimidade, o filho tem intimidade com o Pai. O servo pode chegar até a porta, pode chegar até uma sala, pode chegar até uma cozinha, mas dificilmente vai entrar no quarto. O filho tem acesso. E nós precisamos estar posicionados nisso, cara, como filho de Deus. Quem sabe até hoje você tenha vivido ainda como um servo, pensando que Deus está mais preocupado com aquilo que você está fazendo, amém? Deus não está preocupado com o que você está fazendo. Deus está preocupado com o que você é em Cristo, nele. Se você realmente está posicionado nele. Amém?
Quando eu vinha para cá, eu pensava num exemplo para dar para nós. E vou usar o mesmo exemplo que eu falei, que eu comecei na semana passada. Eu comecei falando de futebol semana passada, você lembra? Teve até uns que ficaram bravos comigo. Mas se você pegar um jogador, cara, que joga no ataque, e falar, meu amigo, hoje eu preciso que você fique na defesa, a probabilidade de dar errado é muito grande. Porque ele tem facilidade em fazer gols e não tem facilidade em defender. Se você pegar um zagueiro, cara, 2 metros de altura, e colocar lá na ponta e falar, hoje você é o nosso atacante, cara, esse atacante tem probabilidade de errar quase todos os gols. Se não cair tropeçando nas suas próprias, você já viu o zagueiro correndo? Meu Deus, já, várias vezes. É estranho, não é? Não. Tá bravo. É estranhíssimo. Você tem até passado. Se você pegar um goleiro, cara, e colocar ele no meio, não vai dar nada. E sabe por que nós precisamos estar posicionados? Sabe por que você não pode mudar esses jogadores de função? Porque cada um deles tem uma posição. Sabe por que você só pode estar posicionado em Cristo? Porque você só funciona na mão dele. Aleluia. Cara, se você for para qualquer outra posição, você não vai servir. Quem sabe você tenha tentado tantas posições na sua vida. Deus. Ah, pastor, agora eu vou pro mundo, agora eu vou ser cantor. Mas você é pregador, agora eu vou me rebelar, pastor, eu não vou mais. Mas você nasceu para ser, não adianta. Você só vai funcionar se você estiver posicionado nele. Fora disso, você não presta para nada.